Quais são as principais dores que você encontra nas empresas hoje? Cara, eu vou te falar o seguinte. Veja, meu papel na FAICO hoje agora eu sou uma pessoa de, vamos dizer, vamos pensar, eu já era, né? Mas agora com um pouco mais de foco, é uma pessoa voltada para desenvolver soluções para problemas de negócio usando otimização matemática, né? Que é um negócio árduo, confesso. É apaixonante, porém árduo, né? É um negócio que qualquer pessoa tem capacidade de compreender tão facilmente. Mas eu diria que hoje, cara, grande problema, e aí eu junto com um pouco com a razão de existir da FAICO, o grande problema das empresas é você conseguir transformar dado não só em informação. Porque dado e informação não gera resultado financeiro. A grande dificuldade das empresas é em transformar dado, cara, em decisão estratégica. E aí, quando eu falo decisão estratégica, é essa decisão sendo executada na ponta e gerando resultado prático. Esse exemplo, eu estava te comentando fora do ar aqui, né? Cara, qual que é a coisa mais, assim, a gente fala muito hoje dos mais diferentes buzzwords aí, né? A otimização entra no meio também, né? Mas você tem IA generativa, você tem RAG, aí você tem LLM, agora tem Large Language Models, agora tem Multi-Language Models, aí tem os agentes, cara, tudo assim espetacular, lindo. Só que, o que acontece? Tudo isso só acaba efetivamente gerando valor se tiver conectado a uma estratégia de decisão que gera resultado. Então, vou te dar um exemplo super prático, que é um exemplo que eu vivo. Trabalho, por exemplo, com otimização de estratégia de decisão, né? Desde estratégias de aumento de limite para cartões, desde estratégias de cobrança, estratégias, por exemplo, de autorização em cartões, estratégia de ofertas, de marketing, por exemplo, toda a parte de otimização de numerário em caixa automático. A gente fala muito da parte de otimização, né? Só que de nada adianta eu ter uma estratégia matadora, otimizada, que se eu aplicar lá vai dar um resultado de milhões para a empresa, cara, se eu não conseguir efetivamente botar essa estratégia no ar. O que significa botar essa estratégia no ar? Hoje, a maioria das empresas, para elas conseguirem tirar resultado de estratégia de decisão, principalmente em bancos, seguradoras, elas contam com ferramentas que a gente chama de motores de decisão. Esses Sim. motores de decisão, eles pegam, executam essa estratégia, e essa estratégia se transforma em uma ação prática que vai impactar, por exemplo, a vida do cliente. Por exemplo prático, você vai fazer, por exemplo, um processo de otimização de preços para uma carteira de empréstimo pessoal. Qual é o objetivo? É você definir, por exemplo, quanto que você tem que cobrar de taxa de cada perfil de cliente. Onde é que isso impacta o banco? Pô, o cara, numa estratégia atual, ele gera, por exemplo, 300 mil financiamentos novos por mês, empréstimos pessoais por mês. Otimizando a estratégia dele, fazendo aquele fine tuning, definindo a taxa ideal, ou até mesmo o valor da parcela, tem cliente que é mais sensível ao valor da parcela do que a taxa, você consegue transformar esse 300 mil aí em 350, em 400 mil. Olha que se você vai olhar no bottom line, qual é o tanto de grana adicional que isso gera, a gente está falando às vezes de dezenas, centenas de milhões, dependendo da operação, bilhões de reais. Mas como que isso se transforma em dinheiro? Essa estratégia otimizada, gerada, por exemplo, por um otimizador, ela tem que ser executada de forma correta, de forma auditável, de forma validada dentro do motor de decisão, e isso tem que, esse preço tem que parar lá no app do banco, a hora que o cliente entra e vê, puta, olha a taxa para mim aqui, ó, ela tava em tanto, tá em tanto, hoje, puta, essa taxa aqui para mim é atrativa, que faz com que o cliente tenha vontade de ir lá e contratar um financiamento e, bum, começa a gerar resultado para a empresa. Então, cara, o que eu vejo assim que é mais gritante hoje é a grande dificuldade que as empresas têm de sair desse lado esquerdo, onde estão os dados, para esse lado direito aqui, que é você conseguir, de fato, impactar a vida das pessoas e, obviamente, né, de forma consequente, gerar resultado financeiro para a empresa. Eu dei alguns exemplos aí, mas isso vale, putz, a gente pode expandir isso para bilhões de casos de uso, né?